Olá, feliz sábado! Como é bom terminar o sábado assim. Você está aí reunido. Eu tenho visto fotos de pastores juntamente com seus anciãos assistindo essa aula. Provavelmente você seja um deste, ou quem sabe esteja aí na sua sala, no seu sofá, assistindo a quarta aula da Escola de Anciãos. Seja bem-vindo, você que já é ancião. Seja bem-vindo, diretor, diretora de grupos aqui da nossa associação, como também aqueles que foram convidados por amigos para serem discipulados aqui e também estarem aprendendo mais, desenvolvendo seus dons. Sejam bem-vindos nessa quarta aula. Hoje o tema é muito especial, onde nós vamos falar sobre a parceria do ancião com o pastor. E nesse momento, eu quero apresentar para vocês o palestrante de hoje. Eu apresento para vocês o pastor Wellington Barbosa, meu amigo, fizemos faculdade juntos no NASP. Ele é nascido em Campinas, São Paulo, e ele tem a formação não somente em teologia, como também em administração. O pastor Wellington também ele é pós-graduado em aconselhamento familiar, ele é mestre em teologia e é doutor também em ministério pela Andrews University, lá nos Estados Unidos. Ele foi pastor distrital aqui no Paraná, como também em São Paulo, e desde 2014, o pastor Wellington ele está na Casa Publicadora Brasileira. E ali, hoje, ele tem a função de ser o editor da revista Ministério. Esta revista é um instrumento para nós pastores. A cada 2 meses, bimestralmente, ela circula e pode nos atualizar com assuntos atuais, assuntos que o pastor precisa estar ligado, se ambientando, estudando. E que bom que o pastor Wellington tem feito esse papel e tem nos ajudado com essa ferramenta. Ele é casado com a Fernanda Loyola. A Fernanda é editora associada de livros didáticos ali na CPB, e juntos eles são pais da Helena. Pastor Wellington, que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vindo aqui na Escola de Anciãos da OP, e hoje Deus vai te usar, certamente Ele vai te usar. Eu quero, antes de nós avançarmos, orar por você, para que Deus esteja te conduzindo nessa aula preciosíssima que nós temos para acompanharmos juntos. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui nesse momento, iniciando a quarta aula da Escola de Anciãos, e pedimos, Senhor, que venha abençoar profundamente o pastor Wellington, como o Senhor tem feito a cada momento, por onde ele tem passado. E, Pai, esse tema tão relevante para nós, a parceria entre ancião e pastor, e essa relação, ela acontece diariamente ou semanalmente dentro de uma igreja, dentro de um distrito. E assim, Senhor, precisamos olhar com muita atenção tudo isso, qual é a sua vontade, o seu propósito para essa parceria, o que o Senhor tem a nos dizer, e pedimos, Pai, que use o pastor Wellington como instrumento para isso. Nós suplicamos essas bênçãos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jackson, membros, pastores, líderes da Associação Oeste Paranaense, é um privilégio estar com vocês participando desta escola de anciãos. Quando o pastor Jackson me fez o convite, eu me senti lisonjeado com essa oportunidade. Tenho certeza de que Deus tem abençoado o ministério de vocês aí no oeste do Paraná. Eu fui pastor no estado do Paraná, mas foi no território da Sul Paranaense, parte da Central e da Sul Paranaense, ainda na época que se chamava de a Grande Sul Paranaense. Então fui pastor ali em Curitiba, depois vim para Tatuí, no interior de São Paulo, fui pastor distrital aqui, e depois acabei sendo convidado a fazer um teste e a integrar o grupo de editores da Casa Publicadora Brasileira, do qual faço parte hoje, e conforme o pastor Paroski apresentou aí, sou editor da revista Ministério.
falar do ministério pastoral, falar da atividade do pastor e do ancião é um privilégio para mim. Muito antes de eu ser editor da revista Ministério, enquanto eu estava no distrito, essa relação pastor-ancião sempre foi um dos meus interesses, um dos pontos em que eu mais procurei me aperfeiçoar, por entender que não existe um ministério pastoral bem-sucedido se não houver um ministério do ancião bem-sucedido. Isso foi algo tão forte no período que eu estava trabalhando como pastor distrital que me despertou o interesse de fazer um estudo. E na época eu estava cursando mestrado em teologia no NASP e acabei me aprofundando nessa dinâmica a respeito desse tema e, como resultado, escrevi uma dissertação que acabou se transformando no livro As Duas Faces do Ministério, que a União Sul-Brasileira adquiriu, a Associação Oeste Paranaense adquiriu. Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos 5 principais conceitos que nós extraímos dos escritos de Ellen White a respeito de como funciona essa dinâmica do pastor e do ancião. Como é que esse time trabalha? A maneira como eu vou apresentar aqui é uma maneira que você não vai encontrar no livro, tá? São derivações do estudo do livro. Mas muitas das informações, elas se encontram no livro e você poderá, então, aprofundar essa compreensão ao fazer a leitura deste material. Eu começo dizendo o seguinte, a Igreja Adventista, quando ela surge como um movimento adventista sabatista, ela não surge pensando em estabelecer congregações. Nós sabemos que, num primeiro momento, a preocupação era compreender o que havia acontecido em 1844. Na história da igreja, nós dizemos que de 1844 até 1848, a preocupação do núcleo dos pioneiros do movimento adventista sabatista era estabelecer as doutrinas que depois vieram a fundamentar a missão, a visão, né, toda essa configuração que nós temos hoje como adventistas do sétimo dia. Então, durante esse período, de 44 a 48, nós temos a consolidação da compreensão a respeito do sábado, da lei, do santuário, da vinda de Jesus, do dom de profecia, da imortalidade condicional dos mortos. Então, nós temos nesse período um período de estudo, um período de aprofundamento desse núcleo doutrinário distintivo. Ocorre que depois desse período, próximo ali do ano 1850, a igreja ela começou a se deparar, ou melhor dizendo, o movimento adventista sabatista começou a se deparar com algo bastante interessante. Eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Mas, com o tempo, algumas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, pessoas que não pertenciam ao movimento milerita começaram a se converter a essas novas doutrinas pregadas pelo movimento adventista sabatista. Em segundo lugar, algumas congregações começaram a surgir de maneira espontânea em torno dos periódicos que eram produzidos por esse núcleo fundador. Em terceiro lugar, nós temos Ellen White recebendo visões e dizendo que a nossa missão como movimento deveria ser mais ampla. Então, isso começou a despertar nesse núcleo de fundadores, de pioneiros do movimento adventista sabatista, a necessidade de se estruturar congregações. Então, eles começam, a partir desses grupos que estão surgindo de maneira orgânica, de maneira natural, eles começam a pensar em como essas igrejas devem ser lideradas. E aí, eu começo apresentando aqui algumas informações interessantes. Por exemplo, o diaconato foi o primeiro ofício a ser estabelecido entre os adventistas sabatistas. Isso aconteceu em 1851. Da mesma maneira, a primeira ordenação ao ministério pastoral, ainda que não se tivesse essa configuração que nós temos hoje, ela também acontece em 1851. E aqui nós temos um detalhe muito interessante, né? A história nos mostra, o primeiro ordenado ao ministério pastoral foi um pastor chamado Washington Morse. E esse pastor, ele disse que ele recebeu alguns diagramas proféticos da mão de Tiago White e a seguinte ordem: olha, você sai a pregar, vá falar das profecias. E aí a gente vai avaliar se o seu trabalho ele é um trabalho de sucesso, um trabalho bem sucedido. Quanto mais pessoas você conseguir conquistar para a mensagem, isso demonstra que você recebeu um chamado ao ministério pastoral. E assim, depois de um tempo em que ele
faz séries evangelísticas, ele volta, recebe o credenciamento da igreja, desse primeiro núcleo, né? E se torna, então, o primeiro pastor ordenado dentro do movimento adventista sabatista. Mas vejam que tudo isso ainda é muito incipiente, ainda é algo muito rudimentar. Os adventistas sabatistas, eles começam a estudar com mais atenção esse tema, buscando uma compreensão bíblica a respeito da estruturação da liderança da igreja, a partir de 1854. E o primeiro a escrever a respeito desse tema foi José Bates. Bates escreve que, de acordo com a carta de Paulo a Tito, havia 2 tipos de anciãos. Ele diz, o ancião que preside bem e o ancião que se afadiga na palavra e na doutrina. No ano seguinte, um outro pioneiro chamado José Frisbee, ele refina as ideias de Bates. E ele vai dizer o seguinte, há um tipo de ancião que é responsável pela supervisão de todas as igrejas, como anciãos ou bispos itinerantes. E um segundo tipo, que é o chamado ancião local, que tinha o cuidado pastoral e supervisão de uma única igreja. Então, aqui nas ideias apresentadas por Frisbee, a gente já começa a entender um pouquinho dessa gênese do modelo que nós adotamos hoje. Então, veja, por um lado, aquele que é responsável por todas as igrejas de uma determinada região, como um ancião ou bispo itinerante. E eu gostaria que você, nesse momento, guardasse essas 2 expressões, porque nós vamos vê-la numa outra citação a seguir, escrita por alguém que nós temos muito carinho e por quem nós temos absoluto respeito, né? Não que não tenhamos por Bates ou por Frisbee, mas alguém que escreveu nesse mesmo linguajar, com essa mesma terminologia, que nós sabemos contar com um dom especial, né? Então, Frisbee, estudando a Bíblia, ele chega à conclusão de que existem anciãos itinerantes e o ancião local. Essa terminologia, ela tem um eco de uma tradição metodista. Os metodistas, eles organizavam as igrejas a partir dessa mesma perspectiva. Um ancião local, responsável pela dinâmica da congregação, e um ancião itinerante que supervisionava o trabalho de outras igrejas. Quando a gente vai para Ellen White vai falar a respeito do trabalho do ancião e do pastor de maneira mais clara, de maneira mais nominal, a partir de 1863. E aqui existe um detalhe interessante. Observem que Ellen White ela vai falar a respeito do tema depois que os pioneiros estudaram o assunto na Bíblia. E isso mostra um padrão que nós temos no ministério de Ellen White. O ministério de Ellen White, ele sempre foi um ministério de confirmação daquilo que foi extraído do estudo das Escrituras Sagradas. Ela não traz uma novidade. Na verdade, ela confirma algo que já foi apresentado nas Escrituras. Então, de 1854, quando os primeiros estudos começam a surgir a respeito do tema da organização do ministério, até 1863, Ellen White não escreveu nada que fosse tão direcionado a esse tema como essa declaração dela, que foi registrada na carta 5. Observe o que Ellen White escreveu. Ela diz assim, os anciãos locais e itinerantes. Veja que é a mesma nomenclatura que Frisbee utiliza no seu texto em 1855. Os anciãos locais e itinerantes são nomeados pela igreja e pelo Senhor para supervisionar a igreja, para reprovar, exortar e repreender o indisciplinado e confortar os desanimados. Deus concedeu poder sobre a igreja e os ministros da igreja, e não é prudente resistir à autoridade e desprezar o julgamento dos ministros de Deus. Observem comigo alguns detalhes dessa citação. Em primeiro lugar, Ellen White fala que existem 2 tipos de ancião, o ancião local e o ancião itinerante. Muito próximo daquilo que Frisbee escreveu, próximo da tradição metodista da qual ela fez parte, e próximo também do conceito que nós temos hoje, de pastor e ancião. Aliás, há um detalhe muito interessante relacionado aos pioneiros adventistas. Durante o período de 1850 até próximo dos anos 1900, era incomum chamar um pastor adventista, como nós chamamos hoje, de pastor. Por quê? Porque a ideia de pastor, dentro do contexto protestante norte-americano, é a ideia de um pastor por igreja.
E o movimento adventista entendia que não era ideal que se tivesse um pastor por igreja. Então, nesse caso, os ministros, os pastores, como nós chamamos hoje, eles eram chamados ou de ministros, ou de apóstolos, ou de evangelistas, mas dificilmente eram chamados de pastores. Por quê? Porque a ideia de pastor era a ideia de alguém fixo. E na mentalidade dos adventistas pioneiros, essa não era uma ideia bíblica. E, de fato, ao longo do ministério de Ellen White, ela não somente não aprovou esse tipo de conceito de um pastor por igreja, como combateu esse conceito em vários dos seus escritos. E para isso, nós não vamos ter tempo de explorar esse tema nesta aula, mas eu gostaria de convidar você para que lesse o livro As Duas Faces do Ministério, para que você pudesse ler um pouquinho a respeito desse tema e compreender mais a visão de Ellen White sobre esse assunto, do pastor fixo. Em muitos lugares se diz que o segredo da igreja seria ter um pastor por congregação. Mas quando a gente lê os escritos de Ellen White, ela vai numa direção muito contrária a esse conceito. Então vejam só. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, anciãos locais e itinerantes. Segundo ponto, Ellen White chama esses anciãos locais e itinerantes de ministros da igreja. E não somente isso, ela diz que eles são ministros de Deus. E a igreja não deveria resistir à autoridade e desprezar o julgamento deles. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O primeiro conceito que eu gostaria de destacar nessa relação entre pastor e ancião. Não existe um ministério à parte do pastor e um ministério à parte do ancião. De fato, a concepção que nós encontramos em Ellen White é de que o ministério adventista é um ministério composto de dois ofícios. O ancião local e o ancião itinerante. O ancião da igreja e o pastor do distrito. Essa é uma ideia muito importante e que precisa ser sempre reforçada. Por quê? Em alguns contextos, pode parecer, tanto da parte do ancião como do pastor, que o ministério se basta. A sua atividade, ela se basta. E não é assim. Não funciona desse jeito. Nós precisamos entender que o meu ministério como pastor, ele se cumpre junto com o ministério do ancião. E que o ministério do ancião se cumpre junto do ministério do pastor. Não é possível haver êxito na condução da igreja a menos que pastor e ancião trabalhem de maneira integrada. E não somente isso, de maneira sinérgica. Ou seja, a junção dos dois forma algo muito maior do que os dois. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse momento. Um ministério, dois ofícios. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito está relacionado com a ideia de que pastores e anciãos, uma vez que são as duas faces do ministério, eles conduzem a igreja de maneira integrada. Observem essa citação de Ellen White, escrita em 1895. Ela diz assim, que as igrejas digam àqueles que pregam a palavra, vão às cidades e aldeias e preguem a advertência. Vocês são guardas de Deus sobre os muros de Sião. E embora sejamos gratos por seus trabalhos, não vamos prendê-los conosco. Olha só que conceito interessante nós temos aqui. Ellen White está dizendo que as igrejas deveriam olhar para os pregadores, os evangelistas, apóstolos, ministros, aquilo que nós chamamos hoje de pastor, e devia dizer para ele assim, olha, vão para onde a advertência deve ser pregada. Vocês não devem ficar conosco aqui todo o tempo. Nós somos agradecidos pelo trabalho de vocês. Nós não queremos prendê-los conosco. Então, vão para onde há necessidade de pregadores, onde há necessidade de igrejas. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você, ancião, líder de igreja que está acompanhando este treinamento, quantas vezes você ouviu uma comissão de igreja olhando para o pastor dizendo assim, pastor, pode deixar que a gente cuida da igreja. Vá pregar o evangelho num bairro não evangelizado, numa cidade não evangelizada, ajudar uma igreja que está tendo dificuldade de se estabelecer. Quantas vezes você já viu isso acontecendo? Talvez você se pergunte assim, não, mas veja bem, era um outro contexto. Queridos, nos dias de Ellen White, as limitações eram muito maiores do que as limitações que nós temos hoje. Hoje nós temos, eu não sei qual é a média
de igrejas por pastor aí na Associação Oeste Paranaense, mas nós temos uma média, se eu não me engano, na divisão sul-americana, de 7 igrejas por pastor. Nessa época em que o Ellen White escreve, em 1895, nós estamos falando de um pastor por mais de 500, 600 quilômetros de distância. E quando Ellen White escreveu esse texto, ela nem estava nos Estados Unidos, ela estava na Austrália, cuja necessidade era muito maior. Mas na mentalidade dela, de acordo com aquilo que Deus lhe revelou, a ideia da igreja é que o pastor, ele supervisiona a igreja, mas ele não deve ficar limitado à igreja. Ora, se o pastor não fica limitado à igreja e ele deve ir para outros campos, quem deve ser o responsável pelo pastoreio local da igreja? Aí nós vamos ver Ellen White escrevendo. E isso aqui, ela escreveu em 1911 e está no livro Atos dos Apóstolos. Ela diz assim: os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre o rebanho do Senhor. Ministrar significa mais que pregar sermões. Significa trabalho zeloso e pessoal. Então, veja, quando ela fala aqui dos subpastores, ela não está falando do pastor, ela está falando do ancião. E você pode pegar e ler o capítulo em que ela fala a respeito desse tema, em que ela discute a respeito do papel do ancião de igreja. Ela vai expandir essa ideia, dizendo que não somente é necessário um trabalho zeloso e pessoal, mas que também é necessário que o ancião ele ajude os membros da igreja a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo e desenvolver os seus dons e talentos em favor da pregação do Evangelho. Mas esse é um outro ponto que eu vou falar logo a seguir. Então, veja, nós temos aqui, dentro dessas duas citações que eu li, o seguinte conceito: o pastor, ele é responsável pelo nível maior, como pastor itinerante, como responsável por um distrito, ele é responsável pelo nível maior. E o ancião, ele é responsável pelo nível básico da igreja local. Então, os dois trabalham juntos. Os dois trabalham juntos. Mas o trabalho do pastor deve ser municiar o ancião e a liderança da igreja, para que o ancião e a liderança da igreja, o ancianato e a liderança da igreja, possa cuidar, ministrar as necessidades dos membros locais. Isso fica muito específico, muito explícito no terceiro conceito. Pastores e anciãos devem constituir uma rede de discipulado. Embora essa expressão rede de discipulado seja uma expressão mais contemporânea, nós estejamos falando muito a respeito desse tema, o conceito de rede de discipulado ele se encontra na Bíblia e se encontra nos escritos de Ellen White também. Observe o que Ellen White vai escrever aqui em 1888. Ela diz assim: agora, essa mesma ordem de trabalho é confiada a cada homem que se torna um ministro. Educar, educar e educar, não apenas por preceito, mas pelo exemplo. Nossos ministros frequentemente fazem o trabalho ao invés de dividirem a responsabilidade na causa. A obra de um ministro deve ser o trabalho de um professor. Observe o que nós temos nesse texto aqui. Ellen White diz que o trabalho do ministro deve ser o trabalho de um professor. Ele deve educar não somente por preceito, mas pelo exemplo. Um dos problemas que acontecem, e isso acontece hoje, aconteceu há 20 anos, vai acontecer daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, e acontecia nos dias de Ellen White, é que muitas vezes pastores e anciãos acabam fazendo o trabalho em vez de capacitar os membros para trabalhar. Então, pastores e anciãos devem constituir uma rede discipulada na qual, em primeiro lugar, o pastor seja o discipulador de um ancião. E o ancião seja discipulador de líderes dentro do contexto da igreja. Para que esses líderes dentro do contexto da igreja local sejam discipuladores de membros da igreja. Eu vou usar aqui a seguinte ilustração. Jesus tinha o grupo dos 12. E dentro do grupo dos 12, ele tinha um grupo mais próximo dele, que era o grupo de 3. Pedro, Tiago e João. Fazendo uma comparação aqui, nós poderíamos dizer o seguinte: o grupo dos 12 na igreja é a liderança da igreja. E o grupo dos 3 é o grupo do ancianato. É uma comparação aqui, só para a gente parar e pensar.
Esse grupo dos 3 era o grupo mais próximo de Jesus. Ah, mas Jesus andava com os 12. Sim, Jesus andava com os 12. Mas alguns momentos especiais ele tinha com o grupo dos 3. Lembre-se que na transfiguração, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi para o Getsêmani, antes de ser preso, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, o ministério pastoral ele se multiplica quando o ancianato está próximo do pastor. E a importância, então, de se ter essa relação inicial de muita proximidade, de muito diálogo, de muito respeito, de muita cumplicidade, é algo que vai transcender e vai alcançar outros líderes. Por quê? Quando o pastor ele se multiplica no trabalho do ancião, o ancião ele vai multiplicar esse trabalho do pastor onde? Com os líderes. Os líderes que, de maneira geral, trabalham com pessoas, ou pelo menos deveria ser assim, trabalham com pessoas que se unem no ministério por conta dos dons que receberam de Deus, eles vão capacitar dentro dessa esfera. Você pode pensar também, como ilustração aqui, a estrutura de Jetro, aquilo que Jetro sugeriu a Moisés. Então, se estabeleçam grupos de trabalho e coloque chefes em cada um desses grupos de trabalho. O que eu observo é que muitas vezes isso acaba se rompendo. Não há uma relação tão próxima entre pastor e ancião, não há uma relação próxima entre ancião e os líderes de ministério. E lembre-se, a maior parte das igrejas hoje tem um ancião responsável por 2, 3 ministérios como supervisor. Ora, dentro dessa relação, o ancião deveria ser um multiplicador do ministério do pastor junto a esses ministérios que estão sob sua responsabilidade. E qual é o propósito dos ministérios da igreja, da liderança dos ministérios da igreja? É que esses ministérios multipliquem o trabalho pelo qual estão responsáveis por meio de membros que estejam identificados com os dons em relação a esses ministérios. Então, isso é o quê? Em última instância, discipulado. Observe que a mesma coisa que Jesus fala, que Ellen White fala a respeito do trabalho do pastor, ela fala também do trabalho do ancião. Olha só, e não somente isso, ela fala dos anciãos e dos diáconos. Ela diz assim, eles, os anciãos e diáconos, podem planejar com sabedoria e educar os membros da igreja para que desempenhem sua parte negociando os talentos do Senhor. Pelo correto uso de seus dons, eles podem aumentar sua eficiência na obra de Deus. A igreja pode ser visitada apenas ocasionalmente por um ministro e ainda assim ser uma igreja crescente, pois Jesus é o nosso ministro e nunca devemos pensar que estamos sozinhos. Olha que preciosidade de citação. Vamos aqui destacar alguns pontos. Anciãos e diáconos podem e devem planejar com sabedoria e educar os membros da igreja para que façam o quê? Para que usem corretamente os dons. Se os membros da igreja usarem corretamente os dons que Deus lhes deu, o que vai acontecer? A igreja, ela vai se mover na velocidade do Espírito e nós teremos um trabalho efetivo. O detalhe que eu gostaria de frisar nessa citação, além desses que eu já mencionei, é essa última parte. Ellen White diz assim, a igreja pode ser visitada apenas ocasionalmente por um ministro e ainda assim ser uma igreja crescente. Observe que ela está escrevendo isso em 1893. Novamente, eu repito, nesse período ela estava na Austrália. Alguém poderia dizer, olha, nós precisamos de um pastor mais próximo aqui, um pastor por igreja, porque assim a coisa anda. Ellen White ela vai no sentido totalmente oposto. Ela diz que o segredo para que uma igreja seja eficiente é que a liderança da igreja eduque os membros para que, de acordo com os dons, eles desempenhem a sua parte na missão. Esse é o ponto. E esse é o desafio que nós temos. Eu não sei como é na sua igreja, mas, de maneira geral, nós temos 20% dos membros trabalhando e 80% dos membros acompanhando, vendo, como espectadores, o trabalho desses 20%. Isso gera sobrecarga, isso gera frustração, isso gera resultados que não estão à altura daquilo que Deus tem derramado de dons à igreja. Há um estudioso chamado Christian Schwarz,
E ele desenvolveu uma tese que é chamada Desenvolvimento Natural da Igreja. Ele fez uma pesquisa em mais de 1.000 igrejas de 32 países diferentes, de diferentes denominações, incluindo a Igreja Adventista. E ele descobriu aquilo que ele chama de as 8 marcas de qualidade. Ou seja, as 8 marcas que fazem com que uma igreja possa crescer. Uma dessas marcas é a igreja que cresce, ela tem ministérios de acordo com os dons da igreja. E aqui vem um detalhe. Quando 51% dos membros eles estão engajados na missão da igreja por intermédio dos seus ministérios e dos seus dons, a igreja ela tem uma tendência de crescimento muito interessante. Muito interessante. Então, ela sai de um nível de um crescimento medíocre ou de estagnação e passa a crescer de uma maneira consistente. Isso com 51%. Quanto mais você aumenta o engajamento dos membros de acordo com os dons, maior é a efetividade do trabalho realizado. Veja que Schwartz ele fez essa pesquisa na década de 90. Ellen White está escrevendo isso na década de 90 também, só que 100 anos antes. Então, observem, queridos, que quando pastor e ancião trabalham dentro dessa rede de discipulado, em que o pastor discipula o ancião discipula líderes e líderes discipulam membros, nós entramos numa rede, numa cadência de responsabilidade que tende a levar a igreja para um desenvolvimento pleno dos seus dons, pleno da sua missão, alcançando então o propósito de Deus para a igreja onde ela foi estabelecida. Vou então para o quarto conceito. Nós falamos ali de capacitação, mas não é só a capacitação. Pastores e anciãos, eles devem elaborar juntos o plano de trabalho. Nós sabemos que o pastor, por estar responsável por uma área mais ampla, ele tem uma visão diferente do trabalho que deve ser feito. Então, quando a gente fala de planejamento, nós falamos que existem 3 níveis de planejamento. Existe o planejamento no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, você tem um planejamento na ponta, do alto, né? Que é o planejamento que nós temos, o estratégico seria o planejamento da divisão, da união, o planejamento da associação, eles estão no nível estratégico, nível mais amplo. O nível tático é quando você traz esse planejamento do nível da associação e agora começa contextualizado dentro do contexto do distrito. E depois nós temos o planejamento tático, depois nós temos o planejamento operacional, que vai ser um planejamento que está relacionado com cada departamento de uma igreja local. Então, qual que é o papel do pastor e do ancião? Trabalhar de tal maneira que esse planejamento tático, ou seja, o planejamento adaptado para a realidade distrital e local, possa fazer efeito, ou melhor dizendo, possa ser entendido pela igreja local e executado pelos membros da igreja local. Observe o que a Ellen White vai dizer. Ela diz assim: dezenas de homens deveriam estar preparados para entrar em ação no momento de advertência, em caso de emergência que exija ajuda. Em vez disso, as pessoas vão à igreja, ouvem o sermão, devolvem seus dízimos, entregam suas ofertas e fazem pouco mais. Por quê? Porque os ministros não abrem seus planos ao povo, solicitando auxílio por meio de conselhos e orientações no planejamento e ajuda na execução dos planos em que eles, os membros, tiveram um papel na formação. Olha só que interessante isso aqui. Muitas vezes a igreja não anda, por quê? Porque da parte do pastor não há um planejamento participativo. Eu chamo a atenção para você nesse momento, chamo a sua atenção nesse momento, olha o que ela vai dizer assim: as pessoas, elas vão à igreja, ouvem o sermão, devolvem seus dízimos, entregam suas ofertas e fazem pouco mais. Eu não sei como é que é a realidade da sua igreja, mas em um número significativo de igrejas, esse aqui é o retrato, hoje, no ano de 2021. As pessoas estão lá, elas são fiéis nos dízimos, elas podem entregar suas ofertas, elas ouvem com atenção o sermão, mas e daí? E além disso, como elas participam da missão da igreja? Então, os pastores são responsáveis por ajudar a igreja a ter um plano efetivo de ação. Mas isso não é só a responsabilidade do pastor. Veja, o pastor ele tem uma visão do planejamento distrital.
O ancião e o diácono da igreja, porque veja só, mais uma vez Ellen White falando dos diáconos. E aqui eu abro um parênteses e eu destaco algo muito importante. Nós precisamos reavivar a visão bíblica do que é o diaconato. A ideia do diaconato como aquele responsável por abrir e fechar a igreja, acender e apagar luz, recolher a oferta e distribuir os símbolos da Santa Ceia, é uma ideia que está muito distante daquilo que nós encontramos na Bíblia em relação ao trabalho do diácono. Então, volto agora para a citação, fecho parênteses, volto para a citação. Aqueles que são eleitos como anciãos e diáconos devem estar sempre alerta de que planos podem ser feitos e executados, os quais darão a cada membro da igreja uma parte no trabalho ativo para a salvação de almas. Essa é a única maneira pela qual a igreja pode ser preservada numa condição próspera, saudável. Preciso dizer mais alguma coisa? Quando os membros da igreja recebem a capacitação, quando os membros da igreja têm planos claros do que devem ser feito e eles executam esses planos, a igreja se torna uma comunidade próspera e saudável. Como está a sua igreja? Faz uma avaliação aí nesse momento. O que você pode dizer do engajamento dos membros no cumprimento da missão? Veja, muitas igrejas não têm um plano de trabalho. Você já parou para pensar no plano? Então você tem o plano da igreja, você tem o plano dos departamentos da igreja, e tudo isso deve estar integrado. Você tem o plano distrital integrado ao plano da igreja, integrado ao plano dos departamentos. Esse é o ideal. Esse é o ideal. E eu entendo que você está participando dessa escola de ancião porque você deseja ter a sua função aperfeiçoada, para melhor servir ao Senhor Jesus. Quinto e último conceito que é derivado desses pontos que eu mencionei aqui, o objetivo do ministério, e aqui quando eu falo ministério, eu falo dentro do conceito adventista. Ministério é pastor e ancião juntos, as duas faces de uma mesma moeda, né? O objetivo do ministério, pastor e ancião, é aperfeiçoar os santos para a edificação da igreja. Ellen White escreveu: aqueles que supervisionam as igrejas devem selecionar os membros que têm capacidade de colocá-los sob responsabilidades, dando-lhes ao mesmo tempo instruções sobre a forma como eles podem melhor servir e abençoar as pessoas. Observe aqui, pastores e anciãos são responsáveis pela supervisão da igreja. O que eles devem fazer? Selecionar os membros, instruí-los e dar para eles a direção para que sirvam melhor e abençoem as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Esse é o objetivo do ministério. Quando a gente vai para Efésios, né, Efésios capítulo 4, versículos 11, 12, 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer isso. Deus estabeleceu na igreja pastores mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes, pastor e ancião acabam se sobrecarregando, fazendo trabalho que não é deles, fazendo trabalho que é do membro da igreja. Eu não estou dizendo que o pastor e o ancião não deve trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo que o trabalho deles e esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho, é capacitar os membros, aperfeiçoar os membros para que cada um, de acordo com o dom que recebeu, esteja no lugar que Deus designou para fazer aquilo que precisa ser feito, para que o evangelho seja pregado e Jesus venha nesta geração. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes, o pastor ou o ancião está cuidando de itens que membros de outros ministérios deveriam estar cuidando. Então, quando a gente desvia de função, quando a gente acaba abraçando muitas coisas, a gente não acaba fazendo bem feito aquilo que Deus espera que nós façamos. E aqui eu faço um resumo daquilo que eu apresentei nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa palestra. Quais são os 5 principais conceitos que nós encontramos em Ellen White em relação a essa junção do ministério do pastor e do ancião? Primeiro ponto, um ministério, 2 ofícios. Segundo ponto, pastores e anciãos conduzem a igreja de maneira integrada. Terceiro ponto, pastores e anciãos devem constituir uma rede de discipulado. Quarto ponto,
Pastores e anciãos devem elaborar juntos o plano de trabalho. Quinto e último ponto. O objetivo do Ministério Adventista, pastor ancião, juntos, é aperfeiçoar os santos para a edificação da igreja. Eu espero que esta palestra, esta fala, tenha sido de proveito para você. Espero que esses 5 conceitos eles sirvam para provocar reflexão e que, a partir disso, você continue crescendo no exercício do ministério que o Senhor lhe confiou. Um grande abraço para você, que Deus o abençoe. Pastor Wellington, muito obrigado, meu amigo. Você foi direto ao ponto aqui, deixando bem claro como deve ser essa relação entre o ancião e o pastor. Veja que o convívio pastor-ancião, ele acontece diariamente muito próximo. Se a função dentro da igreja, da liderança, que o pastor mais tem contato e mais tem ali participações, é o ancianato. E que bom trazer para nós esses conceitos aqui, que é um ministério só. Não pode haver divisões, não pode haver ali cada um puxando para um lado, pelo contrário, os dois integrados indo para uma mesma direção. E planejando juntos, orando juntos, formando uma rede de discipulado, de integração, aperfeiçoando e purificando a igreja de Cristo. Jesus confiou essa igreja nas nossas mãos, nas mãos dos pastores, nas mãos dos anciãos, e essa integração é muito importante. Pastor Wellington, Deus te usou, a sua fala tem abençoado aqui hoje esse grupo de anciãos que estão assistindo, aqueles que estão se preparando para um dia também serem anciãos, aqueles que são diretores de grupo, e quem sabe essa igreja vai ser organizada breve e se tornarão anciãos também. Você nos ajudou demais nesse momento, Deus te usou para isso. Ora para nós, pastor. Eu quero mais uma vez agradecer, é um privilégio, pastor Jackson Paroski, nós somos amigos, estudamos juntos, e eu tenho um carinho todo especial por você, pela sua liderança, e agradeço demais a oportunidade de estar com vocês. A gente está à disposição da igreja, e eu digo para você o seguinte, pastor Jackson, o que eu estou falando aqui, eu acabei de falar aqui, não é teoria. Isso é algo que eu vivencio no meu ministério. Isso é algo que eu experimentei enquanto distrital, e isso é algo que eu tenho experimentado hoje como um líder de igreja local, né? Porque como editor eu não tenho mais um distrito, eu não cuido de um distrito. Mas dentro da minha realidade, eu tenho experimentado isso e tem sido uma bênção. Por quê? Porque quando os membros da igreja, eles servem de acordo com os dons e existe essa integração da liderança pastoral com a liderança do ancião, isso potencializa o trabalho. E a gente vê milagres acontecendo dentro do contexto da igreja local. Então, eu gostaria de terminar fazendo um apelo aqui, pastor Jackson Paroski, para os nossos pastores, anciãos que estão acompanhando este treinamento, essa escola de anciãos. Por favor, irmãos, vamos nos unir em espírito de oração, de fraternidade, quando nós temos um ministério unido, não somente pastor ancião, mas ancião, né? Porque às vezes o próprio grupo do ancianato tem dificuldades. Irmãos, vamos ao cenáculo juntos. Vamos receber o Espírito Santo juntos. Eu acredito que a igreja, ela está para viver o seu período mais intenso com o derramamento do Espírito Santo nessa geração. Mas ela não vai acontecer, isso não vai acontecer se a liderança não estiver inflamada pelo Espírito. Então sejamos nós o início dessa ignição dentro da igreja. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu quero orar por vocês nesse momento. Mais uma vez agradecendo pelo convite que eu recebi. Pastor Paroski, uma alegria, viu? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu louvo e exalto o teu nome pelo grupo de líderes, pastores, anciãos, diretores e diretoras de grupo da Associação Oeste Paranaense. Eu entrego essa liderança nas tuas mãos, Pai, e eu peço a ti que, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito seja derramado sobre eles. Que esse território, Senhor, viva o Pentecostes hoje. E que líderes de igreja, integrados, unidos, pastores, anciãos, possam marchar na mesma direção, levando a igreja a uma dimensão diferente de ministério, de serviço, de missão. Eu peço que o Senhor, Pai, dê de maneira abundante o teu Espírito e o teu poder sobre eles.
para que em nossa geração nós possamos ver o cumprimento da bem-aventurada esperança e contemplar a face do Senhor Jesus vindo das nuvens dos céus. Abençoa mais uma vez, eu peço, Pai, o trabalho do pastor Jackson Paroski, como ministerial deste campo, dando a ele a sabedoria e o discernimento necessários para conduzir pastores e anciãos no bom caminho que conduz à vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu tenho nas minhas mãos aqui, o livro que o pastor Wellington escreveu, os anciãos do ano 2021 receberam de presente aqui da OP. Se você quiser aprofundar mais os seus estudos, é só ler o livro, caso você não tenha lido ainda. E caso já tenha lido, você pode rever alguns conceitos aí dentro desse material que já está nas suas mãos. Aqueles que não têm, pode conversar com o ancião da sua igreja e buscar ali, ver se ele te empresta um pouquinho o livro para você ler. É um livro que você consegue ler em 2, 3 dias e vai abençoar muito a sua vida. Amém? Meu amigo, nós estamos encerrando a 4ª aula da Escola de Anciãos e eu gostaria que você pegasse aí um papel, uma caneta agora e marcasse a data do nosso próximo encontro. Dia 6/11. Eu espero você aqui. Vai ser uma bênção estudarmos um pouquinho mais temas relevantes para o ancionato. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, com a sua família e tenha uma boa semana ao lado de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus.